Então, agora a gente vai ver a aplicação da integral de funções vetoriais, que é para calcular o comprimento de curva ou o comprimento de arco. Basicamente, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai utilizar a função vetorial e a integral para, em vez de calcular, quando a gente tem uma curva aqui, calcular a área abaixo da curva, a gente vai calcular exatamente o comprimento dessa curva aqui, de um ponto A até B. Nesse nosso caso aqui, foi listado 5 pontos, 6, na verdade, é P0. Então, o A que é equivalente ao P0, e vai indo até chegar ao B, que é o equivalente ao 5. Beleza? Então, a gente tem 6 pontos, e aqui a gente tem, na verdade, uma demonstração de como é feita a aproximação do comprimento, do cálculo do comprimento, certo? Até chegar o momento que a gente consegue convergir para exatamente o valor exato, ou exatamente para o valor exato do comprimento. Então, o que a gente faz? Em tese, assim como foi feito no cálculo da integral de uma variável comum, lá a soma de Riemann, aqui a gente faz soma de comprimento, já que a gente quer calcular o comprimento final aqui em um marrom, certo? A gente vai fazendo aproximações. Então, a gente, aqui, em tese, listamos 5, 6 pontos nesse caso, e aqui a gente pode aproximar, por exemplo, a distância entre o P0 e o P1, a gente aproxima pela essa retinha aqui, que é muito mais fácil de calcular o comprimento de uma reta do que o comprimento de um arco. A distância entre P1 e P2, a gente calcula, a gente aproxima a distância real por essa retinha que liga P1 e P2. E assim sucessivamente, até os dois últimos pontos. Então, P4 a P5. Só que qual é a ideia? Assim como Riemann pensou lá no começo, em vez de pegar e manter sempre a mesma distância, por que não colocar pontos intermediários? Então, coloca um outro ponto aqui no meio. Opa! Entre P1 e P0 e P1. Ou seja, puxa o P1 mais para trás. A gente vai ter um arco menor, certo? Porém mais próximo, ou melhor, uma retinha, um segmento de reta menor, porém mais próximo ao verdadeiro valor do arco. Assim a gente vai enchendo cada vez mais de pontos, e aquela aproximação, quando a gente faz o número de pontos tendendo a infinito, converge para o verdadeiro real, verdadeiro. Então, a aproximação, quando a gente faz o número de pontos tendendo para mais infinito, converge para o verdadeiro valor do comprimento da curva, ou comprimento do arco, também, dependendo do autor. Então, basicamente, é uma adaptação da ideia da soma de Riemann para calcular o comprimento da curva. Vai acrescentando mais pontos e diminuindo esse segmento de curva, de reta aqui, que vai complementando, então ele vai encaixando totalmente sobre, conforme a gente aumenta o número de pontos, ele vai se encaixar perfeitamente em cima da curva marrom aqui, que a gente quer calcular o comprimento. Tem essa forma, que é uma forma aproximada e muito trabalhosa para a gente poder obter aproximações razoáveis. A gente precisa ter um número mínimo de pontos, então um número grande mínimo de pontos. Então a gente demora um certo tempo. Existe uma forma um pouco mais fácil, mais simplificada, na verdade, que a gente chega no valor exato. Então, antes de começar a passar a fórmula que a gente vai utilizar, só lembrando, aqui mudou-se, em vez de chamar a curva de F, ou a trajetória da F, a gente chama de gama. Só a questão de notação mesmo, formulário de cada autor. Então, a gente chama a curva gama, é uma curva que a gente pega os valores, o t, dentro de uma reta, certo? No intervalinho numérico, e o resultado é uma função vetorial, no final das contas, de n coordenadas. E o que a gente vai basicamente utilizar isso para poder calcular esse comprimento da curva, onde t varia de A até B. Então, o que mudou? Basicamente mudou o nome só, de F ou de R para gama. Só isso. Nada demais. Por que a gente muda para gama e não continua utilizando F? Porque quando a gente entrar em funções de várias variáveis, na hora de calcular a integral de linha, a gente vai utilizar de novo essa notação de gama, para não confundir, porque lá a gente vai ter uma função vetorial que representa um campo vetorial. A gente não pode acabar confundindo ela com a função vetorial de uma coordenada que é f de t. A gente vai ter uma f de x, y, z, ou uma f de u, v, w. E se a gente tivesse também, seria uma f de t. E ficaria uma confusão de notações. Então, a gente
chama a partir de agora a curva como sendo gama, lá para frente a gente vai utilizar a f como sendo um campo vetorial. O que seria um campo vetorial? A gente vai ver na próxima aula. Mas é um campo cheio, um plano, por exemplo, um plano cartesiano cheio de vetores. É um campo vetorial, certo? É um conjunto cheio de vetores. E vai utilizar a gama para definir realmente lá a curva que delimita o campo vetorial ou que atravessa esse campo vetorial de um ponto a outro. Correto? Então, é uma mudança de notação bem simples, só para facilitar o entendimento e não causar nenhum tipo de confusão quando for trabalhar integral de linha. Depois a gente vai ver superfície, a gente chama de outra letra grega, o sigma, e por aí vai. Então, qual é a equação? Assim como a gente tinha a soma de Riemann, que, em geral, aproximava o verdadeiro valor da área abaixo da curva. Agora, a gente vai ter, depois da equação de Riemann, foi definido o teorema fundamental do cálculo, que calcula exatamente a área abaixo da curva. Agora, a gente tem também aqui essa ideia de preencher a curva com vários pontos para poder tentar fazer os segmentos de reta ficar em cima da curva para fazer uma aproximação. A gente pode calcular o valor exato utilizando essa última regra que a gente vai ver hoje. Então, o comprimento, dado uma curva, antes de mais nada, dado uma curva gama, que o t sai de um intervalo de A até B, e gera uma função vetorial. Se essa curva tiver derivada contínua, dentro desse intervalo de A até B, a gente calcula o comprimento dela dentro do mesmo intervalo, lembrando, o intervalo é para o t, certo? A variação do t, como sendo, a gente chama aqui dLH, a gente chama de L de gama, como sendo a integral de A até B, da norma, módulo ou comprimento, da derivada da gama. Então, não é da gama, é da derivada. Por que da derivada? Porque a derivada de uma função vetorial é o vetor tangente. Então, na verdade, vai somar todos os comprimentos dos infinitos vetores tangente à curva. Vejam que não é o tangente unitário. Se fosse tangente unitário, a gente saberia qual era o valor. São os infinitos tangentes entre A e B, né? T variando de A e B, da curva. Óbvio que a gente não vai pegar um somatório e somar todos os infinitos, por isso que a gente utiliza a notação de integral. A integral faz essa soma dos infinitos diretamente, sem a gente ter que ficar colocando um ao lado do outro e somando um por um. Então, é uma notação, ou melhor, uma equação muito simples. Comprimento de uma curva gama dentro de um intervalo de A até B, a integral de A até B, do comprimento da derivada da gama, ou seja, integral de A até B da norma de gama linha de t dt. Muito simples. Vamos fazer alguns exemplos para poder verificar como que fica esse cálculo. Então, aqui temos 5 exemplos. Primeiro é a da hélice circular, que a gente já usou ela algumas vezes para calcular alguns elementos, calcular torção, calcular plano normal, plano osculador, vetor tangente, vetor normal, vetor binormal. Então, nada mais justo que também calcular o comprimento dela. Depois, vem a circunferência, também usamos para calcular praticamente todos esses elementos que eu acabei de comentar. Aí, 2 tipos de circunferência, o primeiro e segundo quadrante, e depois a circunferência completa. E com com a letra C, a gente consegue comprovar uma forma de demonstrar que, realmente, o comprimento de uma circunferência é 2πr. Beleza? Terceiro, o comprimento, na verdade, desculpe, com a letra D. A letra D, a gente conclui que o comprimento de uma circunferência realmente é 2πr. E a letra E, basicamente, é o comprimento de uma reta. Então, eu vou fazer a letra A e vocês fazem as demais. Bem tranquilo aqui. Então, vamos começar o comprimento da hélice circular. Novamente, eu coloquei só de 0 a 2π. Por que de 0 a 2π? Porque é o que, basicamente, é o período, 0 a 2π é o período, ou melhor, 2π é o período que ela leva para se repetir. Então, o período dela é 2π. A partir de 2π, ela volta para o ponto inicial, da onde a gente começa a desenhar ela, e repete o mesmo gráfico, por mais 2π. Finalizou 2π, ela volta a repetir, assim vai sucessivamente.
Então, o período dela, período de repetição, é 2π. Então, para frente, ela volta a se repetir. Poderia calcular a integral maior? Poderia, não tem problema nenhum. Só que só a questão de onde ela se repete. Então, primeira coisa, identificada a curva gama, próximo passo é o quê? Calcular a sua derivada. Então, a gente tem 3 passos. Pega a função, deriva gama, calcula o comprimento da derivada e, por fim, calcula a integral. Então, são 3 passos. Derivada da gama, comprimento da derivada e integral. Seguindo esses 3 passos, bem tranquilo. Por exemplo, no cálculo da integral de linha, que a gente vai ver mais para frente, são 4 passos. É calcular a derivada da gama, calcular a composta da f com a gama, calcular o produto escalar da f com a composta, da gama linha com a f composta gama, e, por fim, calcular a integral. Então, ela vai aumentando. Na de superfície, a mesma coisa, tem que calcular, derivar o produto vetorial um pouquinho mais, na verdade, na de superfície. Teorema de Stokes. Calcular as derivadas parciais da superfície, calcular o produto vetorial das derivadas parciais, calcular o comprimento do produto vetorial das derivadas parciais, calcular a composta da função f do campo vetorial com a superfície, calcular o produto escalar do produto vetorial das derivadas com a composta da f com a superfície, e aí sim calcular a integral dupla ou tripla. Então, quando a gente vai entrar nesse conteúdo, o número de cálculos começa a ficar bem mais complexo. Porém, um puxa o outro e ele fica até simples de se entender. A sequência utilizada para chegar à resposta. Então, vamos lá. Primeira coisa, como eu falei, que são só 3 passos. Pega a função e deriva. Então, a derivada da gama vai ser a gama linha, derivada de cosseno menos seno, derivada de seno mais cosseno, derivada do t, 1. Essa derivada a gente já calculou anteriormente. Próximo passo agora é calcular o comprimento da derivada. Então, agora a gente faz norma da derivada, que é o quê? Raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. Que está aqui, raiz quadrada de menos seno de t elevado ao quadrado, mais cosseno de t elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado. Desenvolvendo os quadrados, a gente fica com raiz quadrada de seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t, mais 1. Lembrando, primeira identidade trigonométrica, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isto é igual a 1. Fica em raiz quadrada de 1 mais 1, raiz quadrada de 2. Eu prefiro manter a raiz quadrada de 2 do que colocar o valor decimal dela, o valor real dela, né? Com casas decimais. Daí a gente está pegando uma aproximação. Raiz de 2 é o valor exato dela. Pronto, calculamos o comprimento da derivada, agora é só integrar. De A até B, qual é o nosso A? 0 e nosso B, 2π. Então, o comprimento da curva de A até B é dado por a integral de 0 a 2π do raiz de 2 dt. Então, fica raiz de 2 é uma constante de integral de dt, t. Então, raiz de 2 que multiplica t, que varia de 0 a 2π. Então, no limite superior, raiz de 2 vezes 2π, menos no limite inferior, raiz de 2 vezes 0. Certo? A segunda parte foi para 0, então fica 2π raiz de 2. Observações aqui. Essa parte é uma parte que pode gerar algumas complicações na hora de calcular a integral. Por quê? Principalmente quando a gente vai trabalhando com polinômios, pode ser que a gente caia que a gente precise, na verdade, efetuar uma substituição trigonométrica na integral. Quando a curva é uma reta, a curva em geral, a gente chama de qualquer traço, a gente chama de curva. Quando ela for uma reta, em geral, não, desculpe, reta não, mas parábola, assim, parábola, se for de segundo grau mais, em geral, ela gera uma raiz quadrada que a gente tem que fazer uma substituição trigonométrica na integral, que é um pouquinho complicado. Vocês viram isso em cálculo 1, então vocês já devem saber resolver. Mas é o principal problema que acontece no cálculo de comprimento de curva, quando a gente precisa calcular substituições trigonométricas na integral. É a pior parte que pode aparecer no comprimento de curva.
Então, vamos lá. A letra A já foi feita. Vamos para a letra B, muito simples. Primeira coisa, basicamente, calcula a derivada. Então, derivado cosseno menos seno, derivado seno mais cosseno. Calcula o comprimento desse vetor. Raiz quadrada de menos seno elevado ao quadrado mais cosseno elevado ao quadrado. Vai ficar raiz quadrada de seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Aí fica muito fácil, porque seno ao quadrado um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo dá 1. Então, raiz quadrada no número 1 igual a 1. Perfeito. Vai para comprimento da curva. Então, integral de A até B, nesse caso 0 a π, do dt. Vai dar t, que varia de 0 a π, π menos 0, π. A mesma coisa para 2π, 0 a 2π, certo? Deriva a função paramétrica da circunferência, vai ficar menos seno de t cosseno de t. A partir daí, todo o mesmo processo. Eleva ao quadrado, tira a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, 1. Raiz quadrada de 1, 1. Novamente. Só que aí o limite superior é 2π menos 0. 2π. Aí aqui para generalizar. Então, o comprimento de uma circunferência de raio R, certo? Não é mais raio 1, os dois anteriores eram raio 1, agora de raio R, com de 0 a 2π. Então, a primeira coisa é o quê? Calcula a derivada. Lembrando que R é um número, é o raio da circunferência. 3, 4, 9, 25, é um número. Então, ele sai para fora da derivada. Então, fica derivada de R cosseno de t, o R sai para fora, então fica R derivada de cosseno de t. Então, fica R vezes menos seno de t, simplesmente menos R seno de t. Mesma coisa com a derivada da segunda coordenada. Derivada de R seno de t igual a R cosseno de t. Eleva ao quadrado e soma as duas coordenadas dentro da raiz. Então, raiz quadrada de menos R vezes seno de t ao quadrado, mais R cosseno de t ao quadrado. Então, vai ficar o menos R ao quadrado, vai ficar mais R quadrado, seno ao quadrado de t. Mais R quadrado, cosseno ao quadrado de t. Certo? Como tem R quadrado no primeiro e R quadrado no segundo, posso colocar em evidência o R quadrado. Então, fica R quadrado entre parênteses. Para entrar no parênteses, a pergunta que é R quadrado vezes seno ao quadrado de t, divide só pelo R quadrado. O que sobra? Seno ao quadrado de t. Então, é ele que entra no parênteses. Mais sinal do meio. R ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, dividido por R quadrado. Quem que entra nos parênteses? O seno ao quadrado de t. Fecha parênteses. Por sorte, seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado do mesmo t, 1. Beleza? Então, fica só raiz quadrada de R ao quadrado, que é igual a R. Certo? Então, mudou. No primeiro era 1, no segundo também, né? Na letra B e na C eram 1, iguais a 1. Aqui deu R. Continua sendo um número. Então, a integral de 0 a 2π do R dt. O R sai para fora da integral, então fica a integral de dt, que é t, R vezes t, de 0 a 2π. Então, 2πr menos 0 seria, na verdade, né? 0 vezes R. Então, 0. Dá 2πr. Então, aqui é vamos dizer assim, serve... Essa é uma demonstração de por que o comprimento da circunferência de raio R é 2πr. É uma demonstração, a gente está provando pelo método do comprimento de curva, tá? Equação do comprimento da curva. Beleza? E o último, que era uma retinha, um pouquinho diferente. Lembra que eu falei? Eu coloquei AT mais B e CT mais D é uma reta. Então, a parametrização da reta. Então, a primeira coisa, pega a função e deriva. Derivada de 2t, 2, menos a derivada do 1, 0. Por isso que não tem aqui mais nada, é só 2. Vírgula, derivada do t, 1, mais derivada de 1, 0. Por isso que é só 2,1. Calcula o comprimento desse vetor tangente. Vai ficar o quê? Raiz quadrada de 2 quadrado mais 1 ao quadrado, que dá 5. Raiz quadrada de 4 mais 1, 5. Certo? Vai para a integral. Integral de 1 até 2 de raiz de 5 dt. Fica a raiz de 5t, variando de 1 a 2. Então, fica a raiz de 5 vezes 2, menos a raiz de 5 vezes 1. Aí, aqui,